Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para nós conversarmos um pouquinho sobre assuntos relacionados com a biologia e com a saúde geral, tudo bem? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre vírus. Nós estamos no momento dessa pandemia do coronavírus e eu tive uma ideia, na verdade eu tive uma sugestão, né, de um ex-aluno muito querido que sugeriu que eu falasse um pouquinho sobre os vírus, o coronavírus, enfim. E esse semestre é o assunto que nós começamos a trabalhar com os nossos alunos, inclusive é um dos assuntos que vai cair na primeira prova, assim que nós retornarmos, né, desse confinamento social, né, dessa reclusão social aí que nós estamos vivendo no país. Eu espero que esse vídeo sirva também para toda a comunidade leiga. Eu vou tentar usar termos menos técnicos, porque muitas pessoas estão entrando em pânico em relação ao coronavírus, em relação à propriedade de vacina, em relação a medicamentos, né, que são utilizados para o combate ou não desse vírus. E essa aula é na intenção de explicar um pouquinho o que são os vírus, para que a população, não só os meus alunos, para auxiliá-los na hora de estudar para as provas, mas também para a população leiga conhecer um pouquinho do que são os vírus, né? Como eles são formados, um pouquinho da estrutura, como eles podem se reproduzir, como eles podem interagir com as células e promover as doenças, porque o nosso foco, sempre quando a gente pensa em vírus, é o que ele pode causar dentro daquele organismo vivo, ok? Então, vamos começar. A gente vai conversar um pouquinho sobre os vírus. Inicialmente, a gente então vai caracterizar os vírus. Então, pensando um pouquinho na história, os vírus começaram a ser caracterizados ou estudados em cerca de 1892, quando surgiu uma doença que foi chamada de doença do mosaico do tabaco, tá? Então, lá em 1892, durante a presença dessa doença, ou surto dessa doença, novos seres inanimados mais funcionais foram descobertos, ou seja, os vírus. Desde então, os estudos vêm aumentando a nível de conhecimento e nós fomos descobrindo ao longo da história da ciência que esses seres inanimados, que hoje nós chamamos de vírus, eles eram capazes de infectar mamíferos, fungos, bactérias, ou seja, uma série de organismos vivos, tá? E também de animais, incluindo aqui os seres humanos, né? E nesses seres vivos, em alguns ele podia promover doenças, em outros não, tá? E é o que a gente conhece até hoje em dia. Então, só foi possível identificar quais eram esses seres inanimados quando houve a descoberta da microscopia eletrônica. Por quê? Porque o vírus, ele é um ser ultramicroscópico, ou seja, ele é invisível até a microscopia óptica, que é aquele microscópio que a grande maioria das pessoas conhecem, já tiveram algum contato. Então, com o microscópio eletrônico, que é possível observar seres ultramicroscópicos, que são menores do que aqueles que a gente enxerga na microscopia, tornou-se então possível estudar a morfologia desses vírus, ok? Então, na microscopia eletrônica foi possível então realizar fotografias desses vírus, revelando então as suas formas, as suas dimensões, as suas estruturas internas, e isso foi possível, né, ou possibilitou que nós pudéssemos caracterizar esses vírus, né, dizer, olha, esses vírus têm características próprias, essas características fazem com que eles não sejam considerados seres vivos, mas essas características são importantes que a gente conheça para entender a inter-relação desses vírus com os seres vivos, ok? Bom, então, como que é a biologia do vírus? Essa imagem aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. A microscopia eletrônica de varredura, ela varre a superfície das estruturas
então é possível a gente observar os detalhes externos, ok? E a forma de visualização de uma microscopia eletrônica de varredura nos dá a opção de corar, ou seja, de escolher cores para a gente então colocar nessas imagens. Obviamente que essa célula aqui, ela não é dessa cor, né, dentro dos organismos. E aqui nós temos então uma imagem de um vírus e aqui um detalhe um pouquinho maior. Aqui é da estrutura da cápsula desse vírus e aqui as proteínas que estão associadas a essa cápsula, mostrando então que através da microscopia eletrônica a gente consegue observar na microscopia eletrônica de varredura a superfície externa desse vírus e na microscopia eletrônica de transmissão a gente consegue ver a estrutura interna desses vírus, ok? Então, o que são vírus? Os vírus são considerados, por definição, agentes infecciosos acelulares, ou seja, eles não são considerados células e, portanto, fora das células hospedeiras, eles são inertes, ou seja, ele não tem metabolismo próprio. Porém, dentro das células, o seu material genético, então ácido nucleico é um termo técnico para dizer sobre o DNA e o RNA, então dentro das células, o material genético do vírus se torna ativo, então ele utiliza a replicação do material genético da célula que ele entrou para então se reproduzir. Ou seja, o vírus ele não tem capacidade de reprodução, a menos que eles estejam dentro da célula. E é por isso também que eles são considerados como acelulares, eles não são considerados seres vivos, ok? Por quê? Porque eles não têm metabolismo próprio, eles não conseguem se multiplicar, eles não conseguem exercer a sua ação se eles estiverem fora de uma célula, ok? E eles também não são capazes de se dividir, eles são capazes de se reproduzir somente dentro de uma célula, seja ela uma célula animal, seja ela uma célula vegetal, seja um protozoário, uma bactéria, enfim. O vírus ele precisa entrar dentro de um ser vivo para que ele consiga se multiplicar. E é por isso que no caso do coronavírus ele entra dentro das nossas células e nas nossas células ele se reproduz. Quando essa célula se rompe, libera várias partículas virais no nosso organismo, ok? Então, como características gerais, nós começamos dizendo que os vírus eles possuem obrigatoriamente um envoltório proteico que vai proteger o material genético. Por quê? Ele tem um material genético que fica no centro dele, que pode ser um DNA ou um RNA, e esse material genético ele é protegido por uma cápsula, que é chamada de capsídio. Esse capsídio viral ele é formado exclusivamente por proteínas específicas. Cada vírus tem o seu capsídio, tem a sua forma de capsídio, ok? Alguns vírus, além do capsídio, ele pode estar revestido por um envelope lipídico, derivado das membranas. Então, lembra que eu comentei que o vírus precisa entrar na célula para poder sobreviver, para poder se reproduzir? Alguns vírus, quando ele sai dessa célula, ele leva, na hora dele sair, ele se torna envelopado, ou seja, a membrana plasmática da célula, ela envolve a partícula viral. Normalmente esses vírus envelopados são aqueles que resistem melhor ao nosso sistema imunológico, porque a parte de fora dele é a membrana plasmática, igual a membrana plasmática das nossas células, por exemplo. Então ele fica um pouquinho mais camuflado em função disso. O vírus ainda ele possui um único tipo de ácido nucleico. Nas células, de uma maneira geral, seja ela eucariótica ou procariótica, todas as células, os seres vivos que são formados por células, enfim, tem tanto DNA quanto RNA. O DNA é o material genético, a molécula da vida, e o RNA é responsável pela transcrição, pela produção de proteínas dentro da célula, ok? O vírus, ele não tem os dois, né? Ou ele tem uma molécula de DNA, ou ele tem uma molécula de RNA. E esse DNA e esse RNA também seguem outros padrões de estrutura diferentes do que seguem os padrões da nossa célula, tudo bem? Outra característica, e tem a ver com isso que eu acabei de falar, tem vírus DNA fita dupla e tem vírus DNA fita simples.
Nas células ou nos seres vivos, o DNA é sempre fita dupla, mas tem vírus que tem DNA fita dupla e tem vírus que tem DNA fita simples. O RNA, quando o vírus é do tipo RNA, ele também pode ser dupla ou simples. Ou seja, tem vírus que tem como material genético somente o RNA. Esse RNA pode ser dupla ou esse RNA pode ser fita simples. Nas células, nos seres vivos, o RNA sempre é fita simples, tá? É isso que eu estava dizendo aqui no item anterior, que o padrão de organização do DNA ou do RNA do vírus é um pouquinho diferente do que acontece nas células de uma maneira geral. Outra característica que tem a ver com a definição, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, fora da célula ele não consegue sobreviver. Então, obrigatoriamente, ele tem que entrar dentro de uma célula. Isso faz dele um parasita intracelular, ou seja, dentro da célula, obrigatório. E dentro dessa célula, eles se multiplicam usando a maquinaria de síntese dessa célula. Então, ele se incorpora dentro do material genético, estimula a síntese de proteínas, estimula a síntese das células e assim vão se formando novas partículas virais. Por quê? Porque ele não tem metabolismo próprio. Toda a energia que ele utiliza vem da célula hospedeira. Essa é uma característica muito particular dos vírus. É por isso que se eu destruir, por exemplo, a célula que ele hospeda, eu destruo o vírus. Porém, nem toda célula que ele hospeda é possível ser destruída. Se a gente for pensar, por exemplo, no vírus HIV, ele entra nas células de defesa. Então, eu não posso simplesmente destruir essas células de defesa, porque eu vou destruir o vírus, mas eu também vou diminuir a imunidade dos indivíduos infectados. É o que acontece nos pacientes que desenvolvem a doença, a AIDS. Eles já têm uma imunidade comprometida porque o próprio vírus já começou a destruir essas células de defesa, ok? Bom, então os vírus não são organismos vivos, porque para ser considerado organismo vivo ou para ter vida, precisa existir um complexo de processos que envolvem a síntese de proteínas pelos ácidos nucleicos da célula, DNA, que tem o código, e o RNA que vai fazer essa síntese, ok? Então, por isso que os vírus não são considerados organismos vivos, porque eles ficam inertes, ou seja, eles não têm atividade nenhuma fora da célula hospedeira, ok? No entanto, quando ele penetra na célula hospedeira, o ácido nucleico do vírus se torna ativo e funcional. Sob esse ponto de vista, os vírus não são considerados organismos vivos, eles não estão vivos, porque eles só conseguem se multiplicar dentro de uma célula hospedeira e essa célula é a célula que a gente chama de célula infectada, tá bom? Bom, nessa imagem aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho do vírus. Aqui eu tenho uma célula do sangue, tá? Uma hemácia, um glóbulo vermelho. Aqui eu tenho uma bactéria, a exemplo a bactéria E. coli, que é uma bactéria que tem a sua forma em bastão. E aqui nós temos vários tipos de vírus representados, tá? Reparem que eles são infinitamente menores do que uma bactéria que é visível ainda, que na sua estrutura muito simples eu consigo enxergá-la no microscópio óptico, tá? Os vírus não, eles não são possíveis que nós enxerguemos eles na microscopia óptica, só na microscopia eletrônica. E reparem que nós temos vários tipos de vírus diferentes. Esses aqui não dá muito para a gente enxergar a estrutura, embora sejam vírus envelopados, mas aqui eu consigo ver 3 tipos de vírus diferentes pensando na sua estrutura. Esse aqui é um vírus que tem envelope, ou seja, que quando ele sai da célula, ele carrega um pedaço da membrana plasmática da célula. Esse é um vírus, por exemplo, que só tem capsídio, e esse é um vírus que a gente chama de simetria complexa ou assimétrico, porque além dele ter essa região aqui do capsídio, ele tem ainda essas estruturas como se fossem alças que vão se prender na membrana da célula que vai hospedar ele para que ele consiga então colocar o material genético ali dentro.
Esse tipo de vírus aqui é um vírus que infecta, por exemplo, bactérias. Ele é chamado de bacteriófago, tá bom? Quando eu penso na estrutura, e nós já estamos quase finalizando, todos os vírus, eles têm uma estrutura básica que é chamada de vírion, tá? O vírion é a partícula viral completa. Como assim? Todos os vírus têm ácido nucleico e têm capsídio proteico, tá? Então, todo vírus tem um ácido nucleico que vai ser um DNA ou um RNA, e todo vírus tem um capsídio formado por proteínas específicas do vírus, ok? Porém, alguns vírus, eles ganham um envelope a hora que eles saem das células, ou seja, eles carregam um pedacinho aqui da membrana plasmática e se tornam vírus envelopados. Os vírus da gripe, por exemplo, eles são vírus envelopados. E lembra que eu falei no início que os vírus envelopados, eles são muito mais resistentes à nossa resposta imune e alguns deles conseguem utilizar isso para sofrer vários tipos de mutações. Então, sofrendo essas mutações, eles se tornam mais resistentes a medicamentos, às vacinas e assim por diante, ok? Os demais vírus, e a grande maioria deles, são vírus que são considerados não envelopados, ok? Ou seja, eles têm só o ácido nucleico e o capsídio. Esse daqui, por exemplo, é um vírus que nós chamamos de estrutura em espiral. O capsídio dele, ele é formado por estruturas formando um espiral, ok? E dentro desse capsídio nós temos aqui o material genético, que neste caso é um RNA, ok? Fita dupla. Tá vendo que tem um risquinho vermelho e um risquinho verde, mostrando que é um RNA fita dupla. Já essa partícula viral completa aqui, ó, é formada por um capsídio com uma estrutura que a gente chama de icosaédrico, e aqui dentro do capsídio, ó, o material genético dele, que no caso é um DNA, tá bom? Esse daqui é o exemplo de um vírus da gripe, mostrando aqui o capsídio e o material genético dentro dele. Então, aqui eu tenho a partícula viral, né? E aqui o envelope que ele ganha quando ele sai da célula hospedeira. E esse daqui é um vírus de simetria complexa, ou um vírus assimétrico, porque ele tem aqui, ó, o capsídio e o material genético, ele tem uma cauda e fibras na cauda que formam como se fossem ganchos para ele entrar na célula que ele vai hospedar, que no caso são as bactérias, ok? No grupo dos vírus não envelopados, o capsídio não se encontra envolvido pelo envelope, ou seja, ele só tem a partícula viral completa. Capsídio, formado por proteínas, e dentro do capsídio, o material genético, ok? Dessa maneira, nós também podemos dizer que é um vírus nu. Então, os vírus podem ser envelopados e nus. O nu tem só a partícula viral completa. O envelopado, além da partícula viral completa, ele ainda tem uma membrana externa, que é chamada de envelope. No caso do coronavírus, ele é um vírus envelopado, ok? Quem são os hospedeiros dos vírus? O vírus, obrigatoriamente, ele precisa entrar dentro de uma célula, dentro de um organismo vivo. E dentro dessa gama de organismos vivos que nós temos, eles podem entrar tanto na célula animal, ou seja, tem vírus específicos que infectam células animais, e aí entra macaco, entra marsupial, entra cachorro, entra gato, entra o ser humano, tá? São todos formados por células animais. Ele tem vírus também que infectam células vegetais, tem vírus, como no caso do bacteriófago, que infecta bactérias, tem alguns vírus que infectam fungos e tem vírus também que infectam protozoários. Então, tem vírus para todo tipo de ser vivo. Lembrando que ele obrigatoriamente precisa entrar dentro de uma célula hospedeira, tudo bem? Então, aqui foi um pouquinho do que os vírus são capazes de desencadear dentro da célula, porque ele vai utilizar toda a maquinaria da célula, e um pouquinho da estrutura, de como eles entram dentro da célula, e falando um pouquinho da complexidade da estrutura deles, que isso tem a ver com a capacidade de resistência também e a infectividade desses vírus, ok? Para a gente terminar, a reprodução viral
é muito importante porque é através dessa reprodução viral que nós podemos definir a rapidez de multiplicação desse vírus e até mesmo a questão das mutações que eles podem desenvolver ao longo desses processos reprodutivos, tá? Lembrando mais uma vez, eles só se reproduzem no interior da célula. Ah, mas o coronavírus ele sobrevive nas superfícies. Sobrevive, mas ali ele está inerte. É por isso que ele precisa de uma célula para ele entrar. É por isso que ele precisa entrar em um outro ser humano para que ele consiga se reproduzir. E é exatamente isso que a gente vem tentando impedir. O contato entre as pessoas e o contato com as superfícies para que a gente não coloque o vírus dentro do nosso organismo, porque aí sim ele vai entrar dentro das nossas células e ele vai se reproduzir dentro das nossas células, vai aumentar a carga viral e nós seremos seres que vamos transmitir o coronavírus para outras pessoas. Ainda que nós não fiquemos doentes em decorrência da imunidade, ok? Se a nossa imunidade estiver boa, dificilmente a gente vai ter sintomas graves e necessidade de respiradores, ou seja, de algum tratamento muito mais agressivo, mas nós seremos pessoas que vamos transmitir esse vírus, porque ele precisa entrar num organismo humano ou num outro ser vivo para que ele consiga então se reproduzir, ok? O ácido nucleico do vírus, ele possui só uma pequena parte dos genes necessários para produzir novos vírus. Então, é aquela historinha, ele não é um ser vivo. O que ele vai produzir ali dentro da síntese da própria célula? Ele vai produzir proteínas virais para formar o novo material genético de novos vírus, proteínas dos capsídeos dos novos vírus, ok? As outras enzimas que são necessárias para a síntese proteica, a síntese de ribossomos, RNA mensageiro, RNA transportador, energia, são proteínas que eles vão utilizar da célula que ele está hospedando, ok? Então, portanto, os vírus, eles não têm metabolismo próprio. Eles necessitam da via metabólica da célula para se replicar, ok? Bom, para essa aula não ficar muito extensa, nós terminamos aqui, né, um pouco da caracterização mesmo dos vírus. E eu deixo aí um recadinho para vocês, eu vou gravar uma outra aula falando especificamente do coronavírus, porque isso também é um assunto que a gente vai cobrar nas nossas atividades, porque não toda vez que a gente fala de vírus, a gente fala das doenças causadas pelos vírus, tá? E a gente sempre dá uma atenção maior para aquele vírus que está em maior circulação, e nesse caso é o coronavírus, tudo bem? Nós não precisamos entrar em pânico, devido ao fato de que o coronavírus ele se replica, ele precisa da célula hospedeira para o seu metabolismo, mas ele tem uma capacidade de mutação muito lenta em relação a outros vírus, como eu disse lá no início, tá? Porém, eu preciso ficar atento com as condições de higiene, porque ele precisa entrar numa célula hospedeira e ele sobrevive. Nós já vimos que já tem dados comprovando que ele sobrevive no meio extracelular, ou seja, ele fica inerte, mas ele fica ali nas superfícies do sapato, na roupa, no chão, nos corrimões, né? Nos utensílios. Então, nós precisamos redobrar o nosso cuidado higiênico, cuidado com a nossa saúde, o cuidado com os nossos entes mais queridos, que são as pessoas mais vulneráveis, tá bom? Um grande beijo para vocês. Eu termino essa aula aqui e que a gente consiga passar aí por essa pandemia de maneira muito tranquila.